Olá pessoal, boa noite. Quem fala aqui é Andriele Ribeiro. Espero que estejam todos me ouvindo bem, né? Uma série de pessoas já chegaram aqui à nossa sala virtual, alguns já perguntando se já vai começar, se não vai começar. A gente então está começando nesse exato minuto. Na verdade, agora com um minuto de atraso, eu estava fazendo alguns pequenos ajustes aqui. Já estou ouvindo aí o boa noite de outras pessoas, né? Vocês, por favor, só comentem se estão me ouvindo bem ou não. Algumas pessoas já colocaram, para essas não precisa, obviamente, repetir, mas as demais, só para eu ter uma noção, é sempre interessante a gente saber se o áudio está ok. Bom, eu imagino que hoje a gente vai ter um recorde de público aqui. Eu estou até com um pouco de receio de eventualmente a nossa sala não comportar. A gente teve quase 300 inscrições para a aula de hoje, mas algumas pessoas elas já se inscreveram sabendo que não poderia estar aqui, porque nesse caso específico dessa aula aqui, eu vou também disponibilizar a gravação, né, do vídeo que está sendo gerado. Espero que corra tudo bem. A gente está efetuando essa gravação aqui agora, né? Mas é isso. Então, na nossa sala ela tem um limite máximo atual, mas eu acredito que deva dar para receber aí quase todo mundo que se interessou pela aula, tá? Nós vamos falar hoje, gente, de cálculo de ENT, estimativa no término, né? Vocês poderiam também comentar comigo aí no chat se vocês já ouviram falar a respeito disso, se é novidade, se vocês nunca ouviram falar, só para eu ter uma noção também de como é que é o conhecimento prévio de vocês acerca desse assunto. Ele é um tópico relativamente avançado dentro do exame PMP, né? Ela está dentro da parte, na realidade é uma extensão da parte de valor agregado, né? As pessoas começaram a responder aí. A maioria já ouviu falar, né? Para alguns aí é novidade. Paulo Roberto comentou até que é aluno nosso. É bacana a gente estar sempre com pessoas que já são nossos alunos ou já foram nossos alunos nos acompanhando aí. Mas então é basicamente isso, gente. A ENT, ou estimativa no término, é uma extensão de um assunto que já causa um certo alvoroço nas pessoas, que é a análise de valor agregado. Mas mais uma vez o meu objetivo aqui é mostrar para vocês que não é um bicho papão, que não é um bicho de sete cabeças, desde que a gente utilize a abordagem correta para aprender, tá bom? Eu sempre gosto de passar aí, né, o nosso primeiro slide, pensando na possibilidade de algo dar errado. Eu estou até com dois computadores aqui, para caso um dê alguma pane, eu tenho o outro como backup, mas nunca se sabe. Gerente de projetos com Mindset PMP é sempre um sujeito precavido, né? Então, tomara que a gente não precise, mas no caso de haver algum problema na minha conexão, como eu estou com dois micros aqui, eu acho até que não vai ser necessário vocês saírem, mas se vocês perceberem que o negócio saiu do ar mesmo, vocês saiam, por favor, do webinar, aguardem aí de 2 a 3 minutos e depois voltem a clicar no link que foi passado para vocês por e-mail, tá? Isso é só uma contingência no caso de algo dar errado. Antes da gente começar também, eu gosto de sempre fazer um aquecimento, porque dá tempo aí das pessoas digamos, os atrasados chegarem, né? E hoje o que eu queria discutir com vocês é esse assunto aí, a questão da dificuldade, né? Qual seria a sua maior dificuldade? Aí eu sei que esse é um problema pessoal, né? Cada um enfrenta uma dificuldade específica, mas aqui também eu não estou falando, gente, de uma área não, tá? Da área A ou B ser mais ou menos difícil. É a dificuldade em conseguir estudar mesmo. E aí eu trouxe até para que vocês já possam conhecer, para quem nunca participou, né, a ferramenta com a qual a gente interage aí. Eu queria que vocês respondessem. Eu trouxe 5 opções aí representando essas dificuldades. Vocês escolham uma e, na eventualidade, mesmo que vocês não concordem totalmente com alguma dessas 5, que seja uma outra, vocês respondam aquela que é a mais provável. E no caso de ter alguma outra que eu não listei, vocês, por favor, coloquem no chat também, tá? Então, estou agora lançando o nosso poll aí, né? Qual que é a sua maior dificuldade nos estudos para certificação PMP? Por favor, votem para a gente ir. Depois eu vou mostrar a resposta global para todos vocês, tá? Bom, estamos com 40% das pessoas já votaram.
Vou aguardar mais um pouquinho, mais 10 segundinhos. Vamos lá. Talvez quem esteja assistindo em tablet ou em telefone celular tenha alguma dificuldade, tá? E aí, essas pessoas talvez até estejam colocando no chat. Mas quem estiver vendo a telinha, gente, clica na letrinha aí, né, na bolinha branca e depois em Submit, que fica mais fácil para a gente agregar os resultados depois aqui. Beleza, eu vou fechar aqui e vou compartilhar agora os resultados com vocês. E basicamente deu o seguinte, né? 2% respondeu que o assunto é muito difícil, foi a minoria. 11 pessoas, os livros são muito chatos, foi a segunda menos votada. Depois, como terceira menos votada, a disciplina. A quarta não tenho tempo para estudar, e talvez, na verdade, a segunda, né, que a gente está fazendo de trás para frente aí, e a primeira realmente, né, que ganhou com 41% dos votos, foi o conteúdo é muito extenso. De fato, é um conteúdo bastante extenso, e esse é um dos motivos pelos quais a gente está elaborando essas aulas aqui para ajudar a dar uma refrescada na cabeça das pessoas, e também é em função disso que eu vou comentar com vocês aí a respeito de um serviço novo, um produto novo que nós estamos lançando, diferente do PrepPM, diferente das aulas gratuitas aqui, para ajudar vocês também nesse aspecto aí. Além dos resultados, deixa eu tirar eles aqui da tela. Algumas pessoas também comentaram algumas outras. Eu sempre gosto dessa participação de vocês, que eu acho que torna a coisa mais interativa. Então, deixa eu ver aqui só algumas respostas. Só um minutinho, gente, para ver onde que começou aqui. Bom, citaram um conteúdo muito extenso mesmo, a história das questões situacionais apareceram aqui como um dificultador, e eu até já dei uma aula gratuita sobre isso aqui, né? Ambiguidade das respostas, tem a ver com essa história das questões situacionais também. O Renan disse que não consegue ver a resposta dos outros participantes, você não vai conseguir ver a resposta individual, tá, Renan? Só agregada quando a gente tiver a questão de múltipla escolha. O Valdeone disse que ler a matéria é uma coisa, quando coloca na parte situacional é outra, isso é verdade também. Paulo Roberto citou a descontinuidade nos estudos, esse é um problema seríssimo, né? É difícil, né, Paulo, lidar com isso, porque você começa e de repente está bem, mas tem que parar depois para voltar, é difícil. Michel citou problemas, não problemas, né? Na realidade foi até uma benção, né? Que é um bebê, que é difícil, está longe de ser um problema isso, mas complica um pouquinho. Beleza, gente, era só para eu ter essa ideia mesmo, para a gente começar interagindo, né? Nessa nossa conversa aí. E eu vou passar agora já para o nosso tema, então, né, que é o cálculo de NT. Vamos tratar, né, de fato, do ponto mais importante, motivo pelo qual nós estamos aqui. Essa foi a figurinha que eu coloquei para poder fazer a promoção dessa nossa aula aí no Facebook. Aliás, quem tem Facebook, gente, dá uma chegadinha dele depois lá, se for o caso até agora mesmo, se já estiver logado, facebook.com/preppm, e aí vocês já podem curtir a nossa página, que sempre tem novidade muito interessante lá, referente à certificação PMP, tá? Então esse é o pavor que muita gente tem de tudo que é relacionado à matemática aí, né? Por isso a figurinha. E agora uma outra figura sobre o nosso exemplo de projeto, né? Como é um assunto muito complicado, assim, ou pelo menos muito árido, nem que é complicado, eu não gosto de falar que é complicado, ele é árido. Nós vamos usar um exemplo que eu acho que aí, de certa forma, está agradando homens e mulheres. Primeiro que o exemplo tem a ver com confecção de vestido, né? Então as mulheres vão prestar atenção no vestido e os homens, alguns já estão até comentando aqui, já estão prestando atenção no modelo. Acho que fica todo mundo feliz. O Diogo até citou que desafiou, né? A figura o desafiou, e isso pode ser interessante para a nossa aula aqui. Mas antes da gente falar então do NT, vamos contextualizar um projeto que nós temos em mente aqui, tá? O projeto é o seguinte: a confecção de 100 vestidos. 100 vestidos diferentes para uma loja de luxo. Talvez as pessoas pudessem argumentar, será que isso é um projeto ou não é? Da forma como ele foi concebido aqui, ele pode ser encarado sim como um projeto, até porque os vestidos são distintos, não é uma confecção, não é a operação padrão da confecção, é a produção de 100 vestidos muito específicos, isso tem que ser entregue dentro de um prazo determinado, né?
E para esses 100 vestidos, existe um custo orçado de cada vestido de R$ 1.000. Isso para simplificar a nossa vida, tá? Então, isso vai ser uniforme. Então, se eu preciso de produzir 100 vestidos, e se eu preciso ou melhor, se cada vestido custa R$ 1.000, o meu custo total desse projeto é de R$ 100.000. Aqui a gente não está falando de preço de venda, não, tá bom, gente? Venda não tem nada a ver com essa conversa aqui. Só os 100 mil é o quanto que essa indústria, né, produtora dos vestidos, esse ateliê, ela gasta para poder fazer esses vestidos. Bom, além disso, esses vestidos eles não vão ser entregues todos de uma vez, né? Eles vão ser entregues aí em grupamentos de 25 vestidos ao final do primeiro mês. Aí eu coloquei o mês de março de algum ano, né? De 1/3 até 31/3, mais 25 no mês de abril, mais 25 no mês de maio e mais 25 no mês de junho. É um projeto de 4 meses no total. Pois bem, então é isso. 100 vestidos, R$ 100.000 orçamento total, 4 meses o período de projeto, sendo que o primeiro mês é o mês de março. Essa informação também é importante. É importante, né, a gente falar aí do mês de março, porque ao final desse mês, ou seja, ao final de um mês, de um período em que a gente já deveria ter entregue 25 vestidos, nós resolvemos fazer uma medição, um monitoramento no projeto para ver como é que esse projeto estava indo. E aí a conclusão que a gente chegou foi a seguinte, né? Os 25 vestidos que deveriam ser entregues, eles foram entregues. Então, do ponto de vista de prazo, a gente está bem, até para não complicar muito a nossa discussão, que tem mais a ver com custo hoje aqui, né? Agora, para poder entregar esses 25 vestidos, foram gastos R$ 30.000, né? E aí o que vocês acham, gente, no chat aí? Esse projeto está dentro do custo, está acima do custo ou está abaixo do custo? Essa resposta, acho que ela é relativamente simples, mas só para a gente equalizar todo mundo, né? Conforme esperado, está todo mundo respondendo aí que o projeto ele está de fato acima do custo nesse momento, né? Quer dizer, ao final de um mês eu deveria ter entregue 25 vestidos e gasto R$ 25.000 e não R$ 30.000. Mas a partir dessas informações é possível a gente gerar dois indicadores que são muito importantes. Infelizmente, gente, eu não vou ter como passar por toda a teoria do valor agregado. Então, eu estou indo justamente nos pontos que são necessários para que a gente possa checar, né, ou melhor, a gente entrar em mais detalhes aí na questão da estimativa no término. Então, existe um indicador chamado valor agregado, que tem a sigla VA, que é justamente o valor em dinheiro do trabalho que eu já concluí. Né? Então, quando eu orcei os vestidos no primeiro momento, a gente teve, se cada vestido estava orçado em R$ 1.000 e se eu entreguei 25 vestidos, eu entreguei o equivalente a R$ 25.000. E esse é o meu valor agregado, é o que eu já agreguei a um projeto. Uma outra medida diferente, né, que muita gente confunde às vezes, é o custo real. O Valdeone até colocou aí, né, que é de 30 mil, exatamente. O CR, ou custo real, é o quanto que eu desembolsei. Percebam que são coisas completamente distintas. Um é o quanto que eu previ gastar para entregar. A outra é quanto que efetivamente eu gastei em tecido, pagando a mão de obra lá das costureiras, comprando os adereços para colocar no vestido e etc. Tá? Beleza, esses dois indicadores são fundamentais para a gente, tá? Um outro indicador muito importante, vocês vão ver, gente, que a aula agora, a gente vai até passar bem rapidamente por esse assunto. Talvez essa aula ela seja até mais curta do que as outras, porque a gente está usando um exemplo prático aí que facilita. Um outro indicador bem importante para a gente aqui é o chamado orçamento no término, ou ONT, que é qual foi o custo previsto inicialmente para o projeto como um todo. Isso aí pode cair na prova de vocês também, tá, gente? O ONT. Então, para ter certeza que a gente está entendendo também, eu já falei, eu não usei esse nome antes aí, né? Mas eu já citei qual foi o custo previsto inicialmente para o projeto como um todo. Qual que foi, gente? Escrevam, por favor, aí no chat para ver se vocês estão alinhados com o raciocínio. Beleza, a galera está respondendo. Todo mundo que respondeu até agora respondeu corretamente. Vou esperar mais um pouquinho. A resposta ela é realmente simples e é o que vocês pensaram mesmo. R$ 100.000, né? É o valor. Se eu tinha que produzir 100 vestidos ao custo de R$ 1.000 cada um, o meu orçamento no término é de R$ 100.000.
Então, acho que a gente está bem alinhado, está bem tranquilinho até agora, não tem motivo nenhum até agora aqui para ninguém se descabelar com a análise de valor agregado. E aí, gente, só voltando, eu já ia passar para o slide da estimativa no término, mas vejam bem, 100 mil é o quanto que eu imaginei no início do projeto. Só que um pouquinho do projeto já aconteceu. Né? Se eu for pensar em termos de tempo, um quarto do projeto já aconteceu. Um mês dos 4 meses já se passaram. E aí a questão é a seguinte, será que hoje, um mês depois, eu ainda continuo achando que o projeto vai custar 100 mil reais? E se eu não sei se ele vai custar 100 mil reais, quanto que ele custaria? Né? Como é que eu respondo a essa pergunta? A forma mais precisa, mais exata da gente responder essa pergunta seria realmente fazer uma análise do que falta ser produzido e avaliar se o que falta ser produzido, quanto que isso vai gastar. É o que a gente chama de estimativa bottom-up, né? Estimar detalhadamente os custos que faltam. Só que nem sempre, gente, dá para ficar parando em todos os momentos do projeto, todo dia, e ficar avaliando quais são esses custos em detalhe. E aí que surgiu a ideia de ter algumas fórmulas específicas para a gente poder calcular a estimativa no término. Então, a estimativa no término é justamente quanto que nós esperamos que o projeto todo irá gastar com o que sabemos hoje, que não necessariamente vai ser os 100 mil reais. Né? Então, é aquilo que eu disse, só repetindo para ficar bem claro. Para a gente ter a informação precisa, eu teria que reestimar, que recalcular tudo o que falta para ser feito. Só que como isso não é possível fazer a todo momento, porque isso gasta muito tempo, se criou 3 maneiras distintas de calcular. E essas são as benditas fórmulas de cálculo de estimativa no término, que às vezes apavora a turma aí, e também nós vamos passar com bastante calma, por isso que eu coloquei um tema bastante pontual, para a gente ir bem devagar aí, todo mundo entender. Então, o que nós vamos ver, nós chegamos no ponto crucial da aula, o que nós vamos é aprender a calcular o ENT de 3 formas distintas, ou melhor, das 3 eu vou focar mais nas 2 primeiras, porque a terceira eu acho até ela um tanto quanto esquisita, né? Eu vou dar a dica para vocês aí de como calcular, mas ela já envolve a parte de prazo do valor agregado, e aí não ia dar tempo de eu ver tudo com vocês hoje, tá? Mas vocês vão ver que ela é meio derivada das outras, então não vai ser nenhum bicho de 7 cabeças. Mas vamos passar primeiro nas 2 e depois a terceira eu mostro, tá? A primeira forma, gente, as formas de cálculo, elas não são usadas aleatoriamente, elas são usadas dependendo da situação que nós estamos vivendo. Então, uma possibilidade é a seguinte, é eu prever que a minha estimativa no término, ela vai ser dada assumindo que o problema que a gente teve, ou a variação, no caso desse exemplo que eu dei, foi um problema, porque era para gastar 25 mil, eu gastei 30 mil, gastei mais do que esperado. Mas eu vou assumir nessa primeira forma que esse problema que aconteceu, ele não vai se repetir. Quer dizer, que isso foi uma questão temporária, foi algo de errado que aconteceu nesse primeiro mês, mas que isso já está corrigido, isso já está superado, e nos meses 2, 3 e 4 isso não vai acontecer. Isso poderia se dar, por exemplo, gente, até para contextualizar e ficar mais concreto, porque de repente essa confecção estava com algumas máquinas com defeito, uma máquina de costura mesmo. Então o que acontece? Como as máquinas estavam com defeito, as costureiras elas gastavam mais tempo para poder fazer os vestidos. E como elas são pagas por hora, a gente gastou mais. Alguém poderia dizer, mas se elas gastaram mais horas, então o projeto deveria ter que estar atrasado também. Não está, porque entregou os 25 no prazo. Mas aí vamos assumir, então, que o dono da confecção pagou hora extra para essas funcionárias. Ou seja, essa pessoa conseguiu entregar os 25 vestidos conforme previsto, só que ela teve que gastar mais, porque a máquina estava com defeito e a gente precisou, então, de gastar mais tempo aí, de pagar mais horas, inclusive horas extras para essas funcionárias. Só que o que acontece? Nós estamos agora no final de março e o dono da confecção já consertou as máquinas. Isso não vai se repetir. Por isso que eu estou dizendo que a gente está assumindo aí que a variação foi temporária, foi só naquele momento específico do tempo. Tá bom? Nesse caso, gente, nessa situação que a gente assume que só aconteceu naquele primeiro momento, a fórmula para o ENT é essa que está aí na tela. Tá? Aí começa a entrar a parte de fórmula, mas também a gente vai analisar com calma para que vocês entendam. O ONT, então, seria igual ao custo real mais o ONT menos o VA. Né? Então, vocês devem se lembrar, o nosso custo real era de 30 mil, foi quanto que eu gastei. O ONT era de 100 mil, já perguntei para vocês, e o valor agregado de 25 mil reais. O Valdeone até já cantou a pedra, já cantou a resposta aqui no chat, mas vamos lá.
É basicamente essa conta. 30 mil mais 100 mil menos 25 mil vai dar 105 mil reais, né? Então, se eu assumir que o problema foi só naquele mês, e faz muito sentido, né, gente? Nesse mês eu tive aí não é um prejuízo, né, mas eu gastei 5 mil reais a mais. Se eu estou assumindo que no restante do projeto eu não vou continuar tendo esse problema, eu não vou gastar dinheiro a mais, né? Vai tudo sair dentro do orçamento. Então, aquele problema que aconteceu, eu, claro, vou carregar ele para sempre, não tem como eu não carregar, mas daqui para frente tudo continua conforme o planejado. Para quem de repente está assustado com a fórmula, percebam, gente, esse é o ponto mais importante, que existe um raciocínio muito claro nessa fórmula, né? Por que é essa fórmula aqui? Olha só, o CR é o custo real. Como eu disse, isso aqui você já gastou, você já pagou, né? Você não tem como voltar atrás, você já desembolsou. E o segundo membro da equação, vamos dizer assim, que é dado por ONT menos VA, é o quanto falta eu agregar ao projeto. Né? Se o meu ONT todo era de 100 mil, mas eu já agreguei 25 mil, que foram os 25 vestidos que eu entreguei, falta eu agregar 75 vestidos, ou 75 mil, dado que o custo dele é igual a 1.000. Eu estou fazendo com números simples, redondos, fáceis, justamente para vocês entenderem. Né? E eu também fiz questão de usar vários vestidos, porque a gente não tem que ficar pensando em um galpão, em um prédio, em um software, que fica mais complicado de decompor. Então, olha só, é os 30 mil que eu gastei, mais os 75 mil dos vestidos que eu falto fazer, que são dados pela expressão ONT, que é 100 mil, menos o VA, que é 25 mil. Beleza? Espero, né, que vocês tenham entendido aí essa lógica, né, esse raciocínio. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, durante o processo, vocês podem, por favor, ir colocando aí que eu vou tendo esse cuidado de tentar responder na medida do possível. Ô Diogo, não teve problema eu comentar dos números redondos não, tá? Eu só peguei como gancho aqui, porque realmente, de fato, o exemplo ele foi bem pensado para facilitar a vida, mas eu não fiquei chateado com o seu comentário não. Fica tranquilo aí. Então, olha só, essa é a primeira forma da gente pensar, assumindo que só durante o primeiro mês é que a gente teve problema. Mas aí vamos partir para a nossa segunda forma de pensar agora. Só respondendo a uma questão, deixa eu ver quem que colocou, do Luiz Bernardes, para o exame vocês têm que saber essa fórmula, tá? E aí ele perguntou se tem que decorar, o que eu estou tentando justamente mostrar um certo raciocínio para vocês, para que fique claro isso, sem que você tenha que simplesmente decorar essas letrinhas, que faça sentido isso. Mas vamos lá. A nossa segunda forma de pensar. Agora eu vou assumir uma outra realidade, por isso que eu tenho que ver. Tem gente que fala, uma vez me perguntaram assim, como que eu uso, quando que eu sei que eu vou usar uma ou outra fórmula? Ora, vai depender de como a questão foi colocada para você. Você vai ter que entender justamente se o problema é temporário, como foi o da máquina de costura, ou se é um problema mais permanente como esse que nós vamos ver aqui na forma 2. Na forma 2, eu vou ter a previsão da estimativa no término, assumindo então que o meu desempenho continuará de acordo com o que aconteceu até o momento. Né? Nesse caso aqui, que ele vai continuar ruim o meu projeto do ponto de vista de custo. Quer dizer, eu tive uma perda ali de dinheiro no primeiro momento, de 5 mil reais, e que proporcionalmente esse fantasma vai me acompanhar pelo projeto inteiro. Nesse caso, gente, a fórmula desculpa, até antes de eu falar da fórmula, eu me afobei aqui. Uma situação eu acho importante para vocês fixarem em que isso poderia acontecer seria, por exemplo, o preço do tecido subir. Né? Então você, como no início do projeto, fez lá o orçamento do projeto, imaginou que o tecido que você ia utilizar ia ser X e ele está 15%, 20% mais caro, e não existe nenhuma perspectiva desse tecido voltar ao valor que era anteriormente. Né? Ele vai continuar aí nesse patamar, quer dizer, de repente era X reais o metro quadrado, ele passou para 1,15 X o metro quadrado e vai estabelecer, vai ficar nesse patamar aí, tá? Nesse caso, gente, a fórmula já é outra, a fórmula já é essa aí, a estimativa no término passa a ser igual ao ONT dividido pelo IDC. E aí talvez vocês estejam pensando assim, pô, André, mas esse IDC, pelo menos as pessoas que nunca estudaram valor agregado, esse IDC eu nunca vi na vida, que bicho é esse aí, né? O que é esse IDC? E aí, o IDC, na verdade, é uma fórmula que ela me diz qual que é o desempenho de custos do meu projeto até o momento, e ela é dada, gente, já passando para a próxima tela aí, ó. Na verdade, eu até deveria, na verdade já está nessa outra forma, esqueçam os números,
Vejam aqui primeiro, olha, o IDC é igual ao valor agregado dividido pelo custo real. Então, se a gente jogar aqui na nossa fórmula, né, o valor agregado é 25 mil, dos 25 vestidos, dividido pelo custo real, que foi 30 mil, a gente tem então o IDC de 0,83333. Esse pontinho no final é para informar que é uma dízima periódica. O Luiz Bernardes até já acertou, acho que tinha uma outra pessoa que comentou também, acho que foi o Valdeone, já tinha feito o cálculo. Aí, é justamente isso, 0,83333 dízima periódica. Até existe uma interpretação, gente, nós não vamos entrar muito no mérito, porque não é o nosso objetivo hoje, mas o IDC, se ele for menor do que 1, significa que o projeto não está bem. Se ele for maior do que 1, significa que eu estou conseguindo ser muito eficiente do ponto de vista de custos. E se o IDC for igual a 1, significa que eu estou justamente conseguindo manter o meu planejamento em dia. É como se o nosso custo real, nesse caso, tivesse sido 25 mil. Se ele fosse 25 mil, o meu IDC seria 1. Então, beleza. Se o ENT se o ENT, a estimativa no término, é igual ao ONT dividido pelo IDC, basta agora, então, eu dividir os 100 mil reais, que era igual ao meu ONT, dividido por 0,8333 dízima periódica, que vai dar um valor de 120 mil reais. O Rodrigo até mandou para a gente a resposta aí, deu 120.400 e alguma coisa, mas é porque na realidade você não dividiu pelo valor com a dízima. Aí realmente dá 120 mil e uns quebradinhos, né? É por isso que a gente teve um resultado divergente. Mas mais uma vez faz muito sentido, gente. Olha só, era esperado que eu calculando a estimativa no término dessa forma, eu teria um valor maior do que no outro caso. Porque eu comecei mal o projeto. Usando a outra forma, eu estava dizendo o seguinte: olha, eu comecei mal, mas agora eu vou continuar bem. E usando esta fórmula aqui agora, na verdade, o que está acontecendo? Eu estou dizendo o seguinte: olha, eu comecei mal e eu vou continuar mal no mesmo ritmo. Então, proporcionalmente, aquele desvio que eu tive lá no primeiro momento do projeto, ele vai prevalecer. Isso faria com que eu tivesse, então, um acréscimo ao final, né, de 20 mil reais. Tá bom? Basicamente esse é o raciocínio. O Luiz Bernardes perguntou se para o exame você recomenda usar quantas casas. Na verdade, às vezes falam até 2 ou 3 casas, mas no caso dessa divisão aí, se você colocasse os valores direto, né, se você colocasse assim 100 mil dividido, ao invés de você colocar o 0,8333, você já colocasse a divisão, né, de 25 mil por 30 mil, você conseguiria até cancelar um valor com o outro, daria direto, tá? Conta de modo geral, gente, não é problema dentro do exame PMP, tá? Não é aí que a coisa pega. Por isso que eu estou usando exemplos mais simples possível, porque o conceito é que é realmente o grande problema aí, tá? Deixa eu ver só alguns comentários aqui. O Luiz colocou outra forma lógica, 5 mil a mais por mês é igual a 4 vezes 5 mil, que é igual a 20 mil. Nesse caso funcionou, tá, Luiz? Essa proporção dividida por mês aí, mas nem sempre é assim, tá? Então, eu tentaria sempre ir pela fórmula aqui. Eu não vou conseguir te dar o contra-exemplo agora no curto espaço de tempo que nós temos, mas é mais seguro você ir direto pela fórmula, tá? Deixa eu só voltar aqui, desculpem que eu acabei passando. Teve uma outra pergunta aqui. O Marco Aurélio diz: pode usar a calculadora no exame? A calculadora já te é fornecida, tá, Marco Aurélio? O Diogo disse: funcionou porque os dados são redondos. Mas é mais uma vez aquela história, gente. Problema de conta, eu afirmo para vocês: conta não é problema no exame PMP. Lá vocês têm calculadora, não se preocupem com isso, preocupem mais com o raciocínio mesmo, tá bom? E aí o Rodrigo colocou que a calculadora simplificada é verdade, realmente é uma calculadora de 4 operações apenas. Bom, a terceira fórmula, ou a forma de calcular, é aquela que eu disse que eu não vou entrar muito no mérito dela, mas é basicamente essa fórmula aí, tá? Seria a previsão do ENT considerando o IDC, que a gente usou agora na outra fórmula, e o IDP também. O IDP é uma outra forma de valor agregado que é dado pela divisão do valor agregado pelo valor planejado, que como eu disse não ia dar tempo da gente ver tudo hoje. Mas olha só, essa fórmula aqui também ela é muito parecida com a primeira fórmula, né? Basicamente, ela só acrescentou um membro de divisão aqui, que é o IDC vezes o IDP. Tá? Então, de novo, é o CR mais o ANT menos o VA,
como seria na primeira situação, só que esse segundo termo aqui é dividido pelo IDC vezes o IDP, tá? Então, se por acaso, quando que vocês usariam essa fórmula? Porque a forma 1 e 2, ela é muito simples, assim, do ponto de vista situacional, né? Quer dizer, é o exemplo que eu dei lá do custo do tecido e da máquina de costurar, é muito lúdico, muito didático. Agora, esse exemplo aqui, basicamente você utilizaria quando na questão te disser que você quer utilizar, que você precisa levar em consideração também o IDP, tá bom? E aí eu vou me ater a isso, eu não vou entrar muito no mérito, até porque, gente, aí é uma opinião pessoal. O Rodrigo está até perguntando aqui se essa, eu não sei se ele está falando dessa terceira fórmula, depois você até confirma, Rodrigo, se ela não seria a melhor fórmula a ser utilizada. Eu acho essa fórmula meio confusa, para dizer a verdade, porque ela meio que mistura duas coisas aí, que em tese não são para ser misturadas, que é custo e prazo. O IDP tem a ver com prazo, né? E o IDC tem a ver com custo. Não estou dizendo que ela é errada, se ela existe, quer dizer, existe um motivo para ela existir. Mas eu diria que ela é menos usada e ela, no nosso dia a dia, conforme a Fabrícia colocou, eu acho que há uma tendência, né, de você utilizar a Fórmula 1 e a Fórmula 2. O Rodrigo Figueiredo, depois, gente, as pessoas, eu vou responder a questão que ele colocou, né, que é como se calcula o IDP. O IDP basicamente é o valor agregado dividido pelo valor planejado. Agora, esse valor planejado a gente não viu na aula aqui de hoje, tá? Agora, para quem quiser ver isso, gente, eu tenho 40 minutos de vídeos gratuitos, né? Eu vou passar o link para vocês daqui a pouco, lá no preppm.brains.com.br, que é o nosso curso pela internet. Você entra nessa página, cadastra o seu e-mail e recebe um acesso para alguns vídeos gratuitos. E felizmente para nós, isso é uma coincidência mesmo, porque sempre foram esses os vídeos que estão lá é justamente a parte inicial do valor agregado, que a gente não viu com muito cuidado aqui, mas quem quiser pode dar uma olhadinha, tá? E lá está explicadinho o que é o IDP, como é que calcula o IDP e etc, tá? E esses vídeos especificamente, né, esse que você consegue assistir passando o seu e-mail, você recebe um e-mail automático com o link, eles são completamente gratuitos, tá? Bom, então agora, fico feliz que o Rodrigo, que é o nosso aluno, concordou quando eu disse que os vídeos são realmente muito bons. Vale a pena, tá? Quem não conhece, vale a pena dar uma chegadinha lá. Eu queria agora que vocês. Claro que no dia da prova vocês não vão poder anotar, né? A gente não pode colar, mas para facilitar o nosso exercício, hoje nós vamos ter só um exercício, tá? De aplicação. Na verdade é um exercício e eu vou expandir ele um pouquinho aqui para se transformar em dois. Mas a questão vai ser uma só. Então, se possível, anote as fórmulas aí, quem não tiver guardado, ou quem tiver com dificuldade para guardar, só para que vocês possam fazer o próximo exercício, tá? No caso do cenário 1 é a fórmula de cima, o cenário 2 é a fórmula de baixo, eu não vou usar o cenário 3. Só antes de eu apresentar a questão, chegou uma pergunta aqui que eu acho que é pertinente. O Michel Cruz disse o seguinte: André, você vai comentar a forma ENT é igual a custo real mais o EPT? Essa, na verdade, Michel, é uma fórmula, mas na prática é uma fórmula que não é uma fórmula. Quando você utiliza o que seria essa quarta forma de calcular, né, que seria o NT como custo real mais o EPT seria o custo do trabalho que falta para ser feito. É basicamente o que eu disse antes de apresentar as fórmulas, né? Quando você precisa de usar esse expediente, de calcular o EPT manualmente, significa que você está com um planejamento completamente furado. A única coisa que você precisa saber para a prova é isso. E se por acaso, porque aqui a gente, por mais que tenha tido variação, né, no primeiro momento, a gente conseguiu localizar. Se fosse na primeira forma, o problema foi a máquina de costura, por exemplo, já está corrigido. Na segunda forma, também a gente conseguiu localizar o problema, que foi a questão do tecido lá, né? Mas às vezes pode ser que eu chegue à conclusão que é o seguinte: olha, deu zebra no negócio aqui, eu realmente estou muito fora do planejado e eu não tenho a menor ideia do porquê e do como, nós vamos ter que replanejar tudo. Aí nesse caso é que se faria o uso dessa quarta fórmula, que nem é uma fórmula. Eu vou até colocar no chat aqui, gente, só um minutinho que eu acho que vale a pena. Deixa eu só achar aqui o meu chat. Só um segundinho. Essa fórmula ao qual Moisés se referiu é assim, ó, NT é igual a
CR, que é o custo real, mais EPT. E o EPT, gente, não existe fórmula para calcular EPT. EPT é justamente a estimativa para terminar, que é o seguinte, é o quanto que falta. E aí, quando eu uso essa fórmula, é porque eu vou ter que calcular esse EPT manualmente. Então, usar essa fórmula na prática significa o seguinte, eu não vou estimar assim, nada de uma forma geral, genérica, como nós estamos fazendo aqui. Eu vou ter que estimar cada componente realmente que falta para ser gasto dentro do projeto, né? É o EPT bottom-up, que a Fabrícia colocou, é isso mesmo, a Fabrícia Neves, bottom-up, porque justamente eu vou ter que fazer esse planejamento detalhado, tá? Então eu não apresentei como uma fórmula, porque na realidade não é uma fórmula direta. Bom, gente, e tem essa outra aí, né, que o IDC é igual ao VA sobre o CR, isso pode ajudar vocês também no caso de usar o cenário 2, então anotem também. Agora é o seguinte, eu vou apresentar a questão, quem é já veterano aqui das nossas aulas sabe que vocês vão ter que ler a questão, anotar na cabeça mentalmente ou num pedaço de papel a resposta, depois eu vou mostrar uma telinha parecida com aquela do começo da nossa aula aqui, vocês vão marcar se é A, B, C ou D que vocês acham a mais correta, tá? Então eu vou dar 1 minuto e meio para vocês fazerem essa questão, melhor, eu vou dar 2 minutos, como envolve conta, é um assunto meio novo para muita gente, 2 minutos, vocês pensem, respondam mentalmente, depois eu vou apresentar a telinha para vocês mandarem as respostas para mim. Vamos lá, valendo, 2 minutinhos. 40 segundos que faltam, gente. Bom, escolham a resposta mentalmente, que eu vou apresentar agora a telinha. Vamos lá. A, B, C ou D, gente, marcando. Bom, aguardando as respostas, 70% das pessoas já votaram, vou aguardar mais um pouquinho. Acho que nós chegamos perto do nosso limite aqui. Vamos lá, close poll. Vou compartilhar os resultados com vocês. Olha só, 48% das pessoas marcaram letra A, 11% letra B, 32% letra C e 9% letra D. Já adiantando para vocês, eu posso dizer que realmente o paro ficou entre as duas opções que eu imaginei, talvez que pudessem gerar aí uma maior quantidade de resposta, que for a letra A
e a letra C. Mas vamos entender o cenário aí para ver qual que é a correta, tá? Depois eu vou responder algumas outras questões que ficaram ali para trás, tá, gente? Não se preocupem, não. A questão diz o seguinte: você atua em um projeto de revitalização de uma área abandonada em sua cidade. O projeto tem duração prevista de 1 ano e o orçamento inicial estimado de 2 milhões. Após 2 meses de projeto, foram efetuadas algumas medições e chegou-se aos seguintes valores: valor planejado igual a 190 mil, valor agregado igual a 200 mil e custo real igual a 100 mil. Assumindo que o desempenho do projeto continuará similar ao mensurado nestes 2 meses no restante do período, qual seria o melhor valor para ENT? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Bom, o que a gente tem que resolver aqui, gente, basicamente, nesse caso específico, é se a gente usa a forma 1 ou a forma 2. Né? Na prática, quem marcou letra A utilizou a forma 2. Quem marcou letra C utilizou a forma 1. E quem marcou letra B ou D, na realidade, utilizou outros valores que, no caso, não eram para ser utilizados. Agora, vamos tentar entender aqui, né? Eu vou até fazer o cálculo das duas maneiras, mas olha só, o meu valor agregado foi de 200 mil, o meu custo real foi de 100 mil. O valor planejado, que é o VP, que é esse valor de 190 mil, eu posso ignorar para fins de resposta a essa questão. Ele não nos ajuda, porque eu não estou utilizando aquela terceira fórmula. Eu só ia mexer com o valor planejado se por acaso a forma escolhida por mim fosse a terceira. Agora, eu disse, gente, a chave para responder a questão foi dito que eu estou assumindo que o desempenho do projeto continuará similar ao mensurado nesses 2 meses. E aí, fazendo uma analogia com a situação anterior, a situação lá do projeto dos vestidos. Num caso, eu tive um problema temporário, que foi o problema das máquinas de costura, eu usei a forma 1. O outro caso, eu tive um problema perene, um problema permanente, que era o problema dos preços que subiram, e eu usei a forma número 2. Nesse caso, eu estou dizendo justamente que eu tive um problema perene, né? Um problema ou um benefício, porque nesse caso eu tive uma boa situação, né? Eu tive um valor agregado de 200 mil, que foi o dobro do custo real, né? Eu quase que eu entreguei 2 vezes o que se esperava, posso dizer, né, que eu entreguei 2 vezes o que se esperava com o mesmo dinheiro. Então, para a gente responder a essa pergunta, gente, olha só, a fórmula adequada é realmente a segunda fórmula, o ENT, que é igual ao ONT dividido pelo IDC. E percebam como que a questão matemática não é a mais importante, né? Quase todo mundo, né? Claro que as pessoas que foram nas letras B e D é porque de repente utilizaram o VP ou fizeram algum probleminha aí na hora de fazer a conta, mas quase todo mundo ficou entre A e C, porque basicamente ficou entre escolher essa fórmula ou outra fórmula. Mas se vocês escolhem essa fórmula, o IDC vai ser igual ao valor agregado dividido pelo custo real, isso é igual a 200 mil dividido por 100 mil, que vai dar 2. Depois eu vou dividir, então, o ANT por 2, que vai dar 1 milhão. O que faz bastante sentido. Olha só, se eu vou voltar na outra tela, claro que tudo depende de vocês terem feito a premissa, terem utilizado a premissa correta, né, que o desempenho do projeto vai continuar como antes. Se por acaso, ó, se nesse momento aqui, eu para entregar o equivalente a 200 mil, eu gastei 100 mil, eu estou gastando a metade. Então, se tudo vai continuar como antes, ao invés de gastar 2 milhões, eu vou gastar 1 milhão. E é justamente a resposta que está aqui. Agora, gente, se eu dissesse que aquilo que aconteceu nesse primeiro momento não vai se repetir, né, do mês 3 até o mês 12, aí a regra já seria diferente. Aí a resposta realmente seria a letra C, porque eu utilizaria aquela outra fórmula. Né? O problema que eu tive foi, ou melhor, o problema não, né? A vantagem que eu tive foi de 100 mil reais só. Né? Então, 100 mil, que é igual ao CR, mais o ONT, que é 2 milhões, menos o VA, que foi 200 mil. Vai dar 1 milhão e 900 mil. Quer dizer, o meu benefício ele ficou limitado
caso eu tivesse dito isso na questão, aqueles primeiros 2 meses. Mas então a chave é, claro, vocês conhecerem essas duas possibilidades, e até a terceira, porque a terceira pode eventualmente aparecer, mas nesse caso o que estava em jogo era só a primeira e a segunda aí mesmo, e vocês perceberam, foi uma frase, gente, uma interpretação, assumindo que o desempenho do projeto continuará similar ao mensurado nesses 2 meses, ou seja, que tudo vai continuar conforme os 2 meses. Deixa eu só ver algumas questões que foram colocadas aqui. Acho que agora a gente, só para ver se tem alguma dúvida que eu possa esclarecer. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Bom, até o Everton, antes de eu falar desse exercício, o Everton Calvetti perguntou: na prova tende a restringir nas duas primeiras fórmulas? Não necessariamente, Everton. A Fabrícia até comentou aqui que tem uma predominância das duas, mas é importante que saiba a terceira. Agora, a terceira é meio deslocada, né? A terceira é aquilo que eu disse. Você vai usar a terceira se por acaso te disserem que é para você levar em consideração também o prazo do projeto. Se é para levar só as variáveis de custo, basicamente vai ser a primeira ou a segunda. O Flávio comentou que no caso específico lá dos vestidos, a forma 3, a gente poderia considerar que o IDP é igual a 1, porque o prazo estava ok. Isso é verdade. Você está correto, tá, Flávio? Isso a gente não pode generalizar, mas no caso daquele exemplo que foi dado, era para se entregar 25 mil, né, ao final do primeiro mês, e se entregou 25 vestidos de fato. Deixa eu só ver aqui, as pessoas deram algumas respostas. Não, acho que foi só o comentário aqui de algumas pessoas que tinham errado, e depois descobriram o porquê, o problema. Né? O Rodrigo também fez um comentário que foi o seguinte: estimaram bem errado o orçamento desse projeto. De fato, né? Se a gente for assumir que o desempenho vai continuar igual, a gente teve um erro para cima de, né, o dobro do projeto, né, ou metade, dependendo do ângulo que a gente está utilizando. Alguém pediu aí para mudar a tela, e até comentou que poderia ser tipo uma prefeitura, né? Os contratos aí superfaturados do serviço público, né? Poderia ser um exemplo disso. De fato, a gente teve aí um orçamento muito diferente daquele que foi o final. E, né, conforme a Fabrícia disse, é um erro de planejamento, né? Por isso que tem muita gente que diz, né, gente? Isso aí já é uma questão mais filosófica, o PMP não entra muito nessa seara, mas tem muita, costuma-se comentar que o ideal ao longo do projeto e ao fim do projeto a gente tem um IDC de igual a 1 mesmo, né? A gente não tem o IDC muito acima de 1 também, porque se ele for muito acima de 1, significa que a gente tinha planejado muito caro o projeto, né? E aí eu poderia de repente deixar de usar esse dinheiro em algum outro projeto, porque eu já tinha alocado esse dinheiro para um único projeto. Pois bem, se acontecer de ter alguma dúvida adicional, vocês podem ir colocando aí no chat. Mas agora a gente então já encerrou o assunto da aula. Eu até te comentei um pouco com algumas pessoas aqui antes sobre um assunto que eu queria divulgar, que é um novo tipo de aula que nós estamos propondo, que é a aula VIP para certificação PMP. E ela é indicada para muita gente. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Isso é diferente do PrEP PM, né, que é o nosso curso pela internet padrão, onde a gente tem todo o conteúdo para o exame PMP, tem mais questões de simulado e tem mais o meu apoio total e restrito no meio do fórum. Estou sempre respondendo a todas as questões que aparecem por lá. E aí, essa aula VIP, gente, primeiro eu vou começar falando dela e respondendo para quem que ela é indicada, né? Primeiro para ver se você se encaixa. Isso provavelmente sim, porque eu pensei e modelei a aula aqui para se encaixar para qualquer pessoa que tenha interesse na certificação para MP. Eu acho que talvez ela tenha um grande interesse para quem vai fazer a prova em breve e precisa de uma revisão final ou de um teste. Né? Acho que esse certamente é um público interessante. Mas também para quem de repente está no início ou no meio da preparação e está precisando de um apoio adicional, está achando difícil estudar sozinho, ou mesmo está conseguindo estudar, mas quer ter uma recordação, né, uma forma de revisar o conteúdo ao longo do tempo. E, de repente, para quem nem começou ainda a estudar para o exame PMP, mas quer ter uma ideia do nível de dificuldade da prova, mas ainda não quer iniciar um curso completo, quer sentir, né, como é que é a dificuldade aí com algumas questões de simulado. Então, qualquer um desses três públicos, né, acho que se encaixariam bem dentro dessa aula VIP, tá?
E qual que vai ser o conteúdo dessa aula, né? Basicamente, nós vamos ver uma área de conhecimento por aula, então a aula VIP também é diferente dessa aula interativa gratuita que nós estamos tendo. Na verdade, a gente vai usar a mesma estrutura tecnológica, tá? Vai ser dessa forma aqui. A natureza de interação nossa vai ser assim, né? Eu vou apresentar questões, vocês vão responder, eu vou depois dar a solução, etc., e vocês vão mandar as dúvidas por chat. Mas ao invés de falar de um tópico pontual, por exemplo, hoje eu falei só de ANT, a ANT é um pedacinho dentro da área de curso. Eu vou tentar trazer uma série de questões que tentem tratar dos pontos mais importantes de cada área de conhecimento, tá? Cada aula vai ter uma duração de 2 horas. Agora, ponto importante, gente, não é nosso objetivo aqui apresentar todo o conteúdo da área de conhecimento. Não dá tempo de em 2 horas eu apresentar questões, explicar alguns conceitos, trocar ideia com vocês e falar de tudo, né? Quem quer ter uma aula completa, a opção é o Prep PM Brains, que é o nosso outro curso que você assiste na hora que você quiser, né? E tem uma outra natureza. O nosso objetivo aqui, os tópicos que nós vamos apresentar dentro de cada área de conhecimento são esses 3. Primeiro, são tópicos que são muito cobrados nas questões do exame, ou então que geram maior dificuldade para os candidatos, ou que geram altas taxas de erro nas questões do exame, tá bom? A dinâmica, então, como eu disse, vai ser muito parecido com a aula que você acabou de ter aqui, mas a gente vai ter sempre uma base muito forte em simulado, tá? A gente vai estar utilizando aí questões elaboradas cuidadosamente para essa finalidade, e aí eu vou sempre apresentar primeiro a questão. Quem assistiu, a gente está na 5ª aula gratuita hoje, quem assistiu as outras 4, acho que as outras 4 têm até mais a ver, porque eu apresentei mais questões de simulado. Então eu apresento a questão, vocês respondem, e eu vou fazendo a pontuação, tá? Para cada tópico que a gente achar que é importante, então, vou apresentar uma questão, vocês respondem, eu dou a resposta e explico a questão, e eu explico tópicos adicionais importantes relacionados à questão. Outra dúvida, você pode tirar dúvidas? Sim, da mesma maneira como vocês estão fazendo agora, né, pelo chat. A gente vai tentar, na medida do possível, né, a gente tem conseguido nas outras aulas responder a todas as dúvidas. Como a gente vai tratar um conjunto maior de conhecimento numa mesma aula, mas a aula também vai ser maior, normalmente a gente tem uma aula de 1 hora, essa vai ser de 2. Então, vai ter mais tempo, mas também pode acontecer da gente ter muitas perguntas e a gente não conseguir responder a todas em detalhe, mas nós vamos tentar, na medida do possível, fazer isso, tá? A aula é ao vivo? É presencial ou pela internet? Ela é dessa forma que nós estamos fazendo aqui, tá? Vão ser pela internet, mas elas vão ser ao vivo porque eu vou estar falando com vocês aqui de maneira síncrona, tá? Outra pergunta, estava até errado a escrita aí. Se eu me inscrever e perder a aula? As aulas elas vão ser gravadas e disponibilizadas para todos os inscritos, tá? Nesse caso aqui, elas vão ser disponibilizadas. Ao contrário das aulas gratuitas que não estão sendo. Só a aula de hoje que eu estou disponibilizando para todo mundo. Então, se acontecer de você perder a aula, de sua conexão ficar ruim, de qualquer imprevisto acontecer, você vai ter depois como assistir a aula gravada. Essas aulas elas não serão gratuitas, tá? Por um motivo simples, gente. Para hoje, por exemplo, eu tive mais de 270 inscrições. E a ferramenta que eu contrato hoje, que é uma ferramenta contratada, não é gratuita, porque de outra forma, se fosse gratuita, certamente vocês não teriam essa qualidade de som e imagem, ela só comporta até 100 pessoas. E como é uma coisa que eu quero ter o compromisso das pessoas, quer dizer, porque eu vou ter um trabalho realmente maior em elaborar as questões, eu quero realmente que a sala esteja com as pessoas que se comprometeram, tá? Então, o pagamento é de um valor bem pequenininho por aula, de R$20, conforme está na página do curso, isso aí é o que muita gente gasta para almoçar ou para ir no McDonald's. É o valor só da primeira aula, eu a princípio vou disponibilizar só uma aula, vocês vão ver que aqui eu não estou falando de um curso inteiro, a gente vai fazer esse teste piloto, eu quero justamente ver como vai funcionar na prática, mas pela experiência nossa de 5 aulas gratuitas, né, a gente viu que tem funcionado muito bem, tá? Como faço para me inscrever? Então, como eu disse, a inscrição no momento ela é somente para a aula de gerenciamento de escopo, então só temos uma aula prevista até o momento da área de escopo, que a meu ver, um primeiro assunto que é interessante a gente tratar, até antes de integração. Essa aula vai acontecer no dia 7 de maio, que é sem ser a próxima terça-feira, a outra terça-feira,
tá? Também para dar um tempo aí de todo mundo se inscrever. Dá um tempo mais ou menos, que eu vou até comentar com vocês. Como eu disse, a gente teve 280 inscrições para essa aula aqui, então eu vou até sugerir que vocês já façam essa inscrição hoje mesmo para poder garantir a vaga. E a aula síncrona vai ser de 20 às 22, o conteúdo vai ser gravado e depois vai ser colocado em uma área restrita com senha para aqueles que participarem. As inscrições, gente, elas estão disponíveis, né, nesse endereço aí, http, eu vou até escrever aqui no chat também, para que vocês já possam só clicar, deixa eu colocar aqui, aulavip.brains.com.br, tá bom? Clicando aí, vocês vão conseguir já ver a página onde vocês podem fazer a inscrição. A inscrição é feita pelo PagSeguro, vocês podem fazer via cartão ou boleto bancário ou até transferência bancária, tem essa forma lá para alguns bancos. E tão logo chega a confirmação, a gente envia para vocês um e-mail. Na realidade, a gente tem um prazo, né, porque às vezes precisa de uma compensação aí, mas é justamente para isso também que a gente está deixando esse prazo até o dia 7, para que vocês possam, para quem já for fazer a inscrição, claro que não pode deixar para fazer na última hora, né? Mas fazendo agora, tem mais do que tempo suficiente para a gente poder responder a todo mundo, tá? Então, esse é o endereço. Deixa eu só voltar aqui. Aí é o seguinte, gente, as vagas são limitadas, tá? Esse é um ponto que eu estou chamando a atenção e nesse caso não vai ser possível deixar solto como eu deixei dessa forma em que eu aceitei mais inscrições, depois as pessoas poderiam não vir, porque eu tenho que garantir o posto de cada um. Inclusive, na verdade, é basicamente isso que eu queria comentar mesmo. Quer dizer, a questão da limitação das vagas é importante que vocês garantam. Normalmente, 100 inscrições é o que a gente tem nas aulas gratuitas, normalmente em um dia, né, quando a gente faz a divulgação. E a partir de amanhã eu já vou começar a fazer a divulgação no Facebook e também a partir da semana que vem na lista de e-mail, que já tem mais de 2.300 e-mails. Então, muita gente vai ser comunicado. Algumas perguntas foram surgindo ao longo do tempo aqui e eu gostaria de respondê-las. Deixa eu ver aqui, gente. Até antes, teve só algum. Depois eu volto uns questionamentos referentes à questão que foi colocada, mas agora vamos para a dúvida aqui referente ao curso mesmo, né? O Flávio Paes perguntou o seguinte: para mim que quero fazer a prova na quinta edição, é bom assistir às aulas atuais? Olha, Flávio, existem algumas modificações na quinta edição, né? Então ela não vai estar assim. As aulas, essas que nós vamos fazer aqui na aula VIP, elas vão ter o objetivo mais para a quarta edição, né? Então, assim, a parte de escopo, por exemplo, ela praticamente não sofreu mudança. Sofreu uma mudança pequena na terminologia de um processo. Teve também um acréscimo de um processo novo, mas que já existia na prática, só não existia o processo definido, mas já existia o esforço desse processo dentro de outro processo do PMBOK. Eu sei que para quem não conhece o PMBOK talvez tenha ficado meio complicado, mas assim, o foco maior é para a quarta edição mesmo, tá? Rodrigo Figueiredo comentou, vai ser uma aula por dia? Sim, a ideia é que seja um único assunto por dia, mas por enquanto nós só temos a previsão da primeira aula, tá? Eu quero justamente fazer esse teste piloto, ver como todo o processo vai acontecer, né? Desde a inscrição de vocês até o envio de e-mail confirmatório, para depois a gente lançar as demais aulas, tá? O André Souza perguntou: as aulas gratuitas anteriores estão também gravadas e disponíveis? Na verdade, não, André. A gente faz a aula aqui gratuita, mas a gravação a gente tem disponibilizado somente para quem está lá no nosso curso no Prep PM Brains, exceto essa quinta aula, que é a de hoje, que a gente vai disponibilizar para todo mundo, tá? Foi a mesma pergunta do Sandro Reis. O Marco Aurélio Rosa de Araújo colocou 2 horas não vai dar tempo não, hein? E colocou um sinal de riso. Realmente, Marco, não vai dar tempo de ver tudo do capítulo não, e nem é esse o objetivo, tá? O que a gente quer é justamente pegar os tópicos mais importantes. Por isso que eu digo, quem quer estudar mesmo, estudar todo o conteúdo é lá no Prep PM. Lá a gente tem mais de quase 30 horas de vídeo, só do conteúdo core lá do curso, mais outras coisas que a gente vai disponibilizando ao longo do tempo. Nós queremos aqui ver o que é o principal, tá?
O Wagner colocou qual será o horário dessas aulas, quantas aulas por semana. Como eu disse, só temos a primeira aula definida ainda no dia 7, de 8 às 10 da noite, no dia 7 de maio. O Luiz Carlos Araújo Silva perguntou se eu indico algum curso para quem está começando. Não tem nenhum em mente não, tá, Luiz? Esse nosso realmente não é um curso assim para prática diária, para uma introdução, né? Mais um curso para o PMP mesmo, mas ele poderia te ajudar, pelo menos ter uma ideia de como é que funcionam aí os processos, tá? O Diogo perguntou quando está previsto, eu já coloquei aí a data. O Valdeone está dizendo que vai participar. A ideia é realmente colocar, né, ele comentou aqui do preço ser baixo, realmente a ideia é essa, para que todo mundo participe. O que eu quero é o seguinte, gente, que ninguém que achou a aula legal deixe de participar porque está pagando, né? É justamente pagar um valor aí, que é o valor de um almoço mesmo, para que vocês. Mas é uma forma também de vocês criarem o compromisso, né? Porque olha só, hoje a gente teve, sei lá, perto de 100 pessoas aqui assistindo, mas 270 se inscreveram. Então, eu não quero que isso aconteça. Eu quero que vocês se inscrevam e assistam a aula de fato, né? Então, a questão do pagamento tem muito a ver com isso também. O Ezion colocou, o certificado de elegibilidade das 35 horas será fornecido? Não, nesse caso não, Ezion. O certificado de elegibilidade só temos no PrEP PM Brains. Essas horas aqui a gente não vai emitir certificado, não. O Everton colocou, considerando todas as áreas de conhecimento, a última aula tem previsão de ocorrer em qual data? Isso também eu não posso garantir, Everton, por isso que eu estou vendendo só a primeira aula para não ter, né, justamente essa dúvida. Quem quiser já faz o pagamento da aula e faz independente das outras áreas de conhecimento. Mas a minha ideia é que se o piloto funcionar da forma como eu estou pensando em todas as esferas, e eu acredito que vai funcionar realmente muito bem, não tem por que não funcionar, é que a gente crie um conjunto de aulas aí que deva provavelmente acabar em junho, julho, tá? Vai ser um desses 2 meses aí. Acho que isso já responde a pergunta do Alexandre Persante, né? Vai acabar provavelmente entre junho e julho todas as aulas. Mas uma coisa que é importante, gente, é que vocês não precisam assistir todas, né? Eu diria assim, uma pessoa que está para fazer a prova, se ela quiser recordar uma aula, ela vai lá e assiste aquela aula, né? Não há necessidade, eu vou ver se é possível, mas também tem que ver a viabilidade disso, de estar sempre vendendo as aulas picadas, mas se for possível, eu vou tentar fazer isso. Para quem quiser ir comprando as aulas avulsas, porque independente do dia que vocês forem fazer a prova, de qualquer maneira vocês já vão recordando, tá? O Manuel perguntou sobre o cronograma das aulas, é porque eu não tinha comentado isso ainda não tem, tá? O Sandro comentou que vai fazer, o Everaldo comentou da mudança, a gente não vai se preocupar com a mudança, tá, Everaldo, né? Nesse momento aqui, tá? Para essas aulas VIP, não. O Lúcio está aqui parabenizando a explicação. O Rodrigo comentou que a mudança lá na área de escopo foi aceita por sugestão minha. De fato, eu tive uma participação mesmo com essa sugestão. Vamos só ver aqui rapidamente. Marco Aurélio está aqui comentando que já comprou. O Luiz Bernardes está perguntando até quando vai ser baseado na quarta edição. Até o dia 31, tá, Luiz? Até o dia 31/7. Marcos está perguntando se até dia 28 de julho você conseguiria fazer essa aula VIP para todas as horas. Provavelmente sim, Marcos. Funcionando aqui, o nosso piloto, acho que ele até meados de julho, no máximo a gente já acabou todas, mas é o que eu estou dizendo. Você pode fazer a aula avulsa, provavelmente. Eu vou ver se eu consigo um esquema de venda de aula avulsa também, tá? A Camila disse, quero fazer a prova na quarta edição, mas não sei se haverá tempo hábil, pois estou iniciando agora os estudos. Até quando posso fazer a prova? Até o dia 31 de julho, viu? Camila Silva. Flávio disse que quer esse modelo nas áreas mais difíceis, como aquisição e integração. Só um cuidado, Flávio, a gente está fazendo para todas, aí não estou querendo vender meu peixe, não, mas eu acho que poderia ser interessante de qualquer forma, né? Porque aquela historinha, né? Mesmo nas áreas consideradas mais fáceis, nas pequenas pedras que a gente tropeça às vezes. O Luiz aqui também já fez a inscrição. A Fabrícia está perguntando se são 2 horas por área de conhecimento. Exatamente, é isso mesmo. O Valdeone está indicando o PrEP PM. Benhur também está dizendo que vai participar. Flauci, a sua dúvida sobre comprovação de horas me manda por e-mail, tá? Eu não vou conseguir te responder aqui por agora, não. O pessoal está começando a se despedir aqui também. Vou mandar uma mala direta, tá, Luiz? Conforme você pedir. A Valéria perguntou o seguinte, mas se caso surgir algum imprevisto, teremos a gravação? Sim, é justamente por isso que tem a gravação, tá? Para caso vocês tenham algum imprevisto, vocês vão ter acesso, somente os inscritos,
gravação da aula. O André disse, se eu me inscrever para assistir a aula gravada, vou ocupar a vaga de outra pessoa. Teria outra solução? Não, André, a gente não está se preocupando com isso não. Eu estou fazendo, se você quiser se inscrever e só depois assistir a gravação, também não tem problema, tá? No caso da aula VIP. Flávio colocou, tá, ele está falando de ser curta ou longa, tá bom. Bom, tem muita dúvida aqui, gente, mas eu acho que de modo geral tem a ver com essa historinha aí das mudanças. Quase todas as questões, as pessoas dizendo que já se inscreveram, outras pessoas dizendo que seria bom se as aulas terminassem em junho ou julho. Eu vou tentar fazer o possível, outras pessoas já se despedindo aí. Depois, se tiver alguma pergunta que eu achar que é uma dúvida mais séria, gente, eu consigo detectar aqui, eu mando um e-mail para a pessoa, tá? E só lembrando, para a gente fechar aqui agora realmente, uma coisa não exclui a outra, tá? Para quem quiser fazer o curso completo, o Prep PM Brace continua sendo vendido, tá? Ele sim tem um certificado de elegibilidade válido, tem todo o conteúdo necessário, mais 200 questões de simulado, mais de 95% de aprovação e qualquer dúvida respondida em até um dia útil, tá? O valor é R$ 599 e vocês podem pagar em até 3 vezes sem juros no cartão, tá? Quem comprar o Prep PM tem acesso até 31 de dezembro e tem acesso, inclusive, à atualização do curso. Esse é um ponto muito importante. Então, se você está na dúvida, eu vou comprar o Prep PM, mas eu vou fazer a prova só na quinta edição, não tem problema. Você já pode começar a estudar agora. No dia 1º de agosto, a gente vai disponibilizar a atualização das aulas e vocês têm até 31 de dezembro desse ano para poder estudar na quinta edição, tá? E mesmo quem não quiser comprar agora, gente, se ficou com dúvida na parte de valor agregado, entra nesse link que eu passei aí, que é o preppm.brands.com.br. Eu vou colocar ele aqui no chat também, não sei se eu já coloquei, mas acho que não. Para vocês terem acesso, gente, aos vídeos preppm.brains, só um minutinho, aí eu já completo, senão eu não faço nenhuma coisa nem outra. Para que vocês tenham acesso aos vídeos sobre valor agregado, tá? Quem cadastrar o e-mail lá já recebe o link, então se você ficou com dúvida nessa coisa de valor planejado, de IDP, toda aquela parte anterior, você pode entrar nessa tela aí, tá bom? Então vou aproveitar só para responder algumas dúvidas finais aqui. Cristina está dando os parabéns aqui. O Flávio deu alguma sugestão de data, depois eu vou dar uma olhadinha aqui. O Everton está agradecendo a explicação. O Luiz Góes, para quem já fez o curso, vale também para 31/12. Luiz, depois você me manda a dúvida por e-mail, por favor. Tá aí, acho que a gente já trocou várias ideias por e-mail, mas também está aí na tela aí o meu e-mail. Eu consigo te responder de forma mais detalhada, tá bom? A Fabrícia está agradecendo, gostou demais da aula. Vou responder então as duas últimas perguntas, né? A gente já está na nossa hora aqui. A primeira é do Michel Moisés Cruz, diz o seguinte: só mais uma pergunta, aula presencial para a 4ª edição você não tem mais, né? Não estamos com nenhuma turma prevista não, viu, Michel? A princípio nós estamos focando na internet mesmo para atender a turma do Brasil inteiro. Se aparecer alguma coisa eu te falo, mas a princípio não está previsto não. E a Camila está dizendo qual o link para acessar as outras aulas gratuitas. É o que eu acabei de passar, tá, Camila? É preppm.brains.com.br, lá você cadastra seu e-mail e recebe automaticamente. Gente, me desculpe se ficou alguma questão sem responder aí, depois eu vou até dar uma olhadinha rápida. Também se alguém quiser me mandar um e-mail, se eu não respondi, quiser mandar um e-mail, me manda, eu respondo. Mas é porque também eu fico preocupado com as outras pessoas. Às vezes eu fico respondendo muitas questões repetidas de outras pessoas que estão já querendo sair. Eu acho que é bom a gente também ter um encerramento mais ou menos igual para todo mundo. Tá bom? Fico feliz demais que todo mundo tenha gostado dos elogios. É muito bom ouvir isso e é melhor ainda quando tem acontecido lá também agora, além dos elogios, as pessoas estarem passando. Só essa semana tivemos 2 pessoas. E é isso aí, estamos com vocês. A ideia é não deixar ninguém desistir, né, de fazer o exame PMP, tá bom? Um grande abraço para vocês. O Santo colocou uma pergunta. Depois, Santo, se você puder me mandar por e-mail, tá bom? Eu te respondo. Santo Drummond, que foi meu aluno cruzeirense, gente boa. Lá do nosso curso presencial, tá bom? Um abração, gente. Boa noite para vocês e tá aí na tela, mais uma vez, precisando falar comigo, vocês podem conversar no Skype, andriele.ferreira.ribeiro. Se tiverem alguma dúvida, manda e-mail, andriele@brains.com.br,
A gente está sempre à disposição aí, tá? Grande abraço, muito obrigado e até a próxima.